Fala pessoal, você que está na rede de rádio, você que está no nosso canal no YouTube, está no ar mais um episódio do Destaque ANC. Muito obrigado pela sua audiência e hoje nós temos a honra de receber o segundo vereador mais bem votado aqui de Fortaleza, Gabriel Biologia, eleito com 30.682 votos, uma votação bem expressiva. A gente vai tratar desse assunto aqui também na nossa entrevista e eu quero lhe dar as boas-vindas e falar que é uma grata satisfação contar com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço o convite aqui da ANC e estamos sempre à disposição. Muito bom. Deixa eu só saber se o senhor está bom de raciocínio rápido. O tanto que o senhor é bom também na defesa da causa ambiental, a população de Fortaleza tremeu a mão? No segundo turno, realmente não podia tremer, né? Mas conseguimos aí na nossa posição pular uma fogueira, né? Porque de fato foi um vídeo aqui das nossas redes sociais que realmente viralizou, né? Rodou aí em todo canto, quando o senhor firmou apoio Sim. a Evandro Leitão para o segundo turno e falou que aquele era o momento, né, de Fortaleza realmente tomar uma decisão que na sua visão era correta. Com toda certeza. Tem momentos que a gente não pode, como eu falei lá, tremer a mão, né? E esse segundo turno é um desses casos, né? A gente sabe que os diversos espectros políticos aqui da nossa cidade nos desafiam, né, a tomar posições diversas, mas numa decisão entre aquele que representa, né, um projeto que a gente considera um projeto fracassado de país, né, de nação, de sociedade, inclusive, que é o projeto do bolsonarismo. A gente não pode ter dúvida aí, fortalecer e defender o lado da democracia, o lado do avanço da nossa sociedade, né, e não do retrocesso. Perfeito. Da primeira candidatura, a primeira vez que o senhor foi eleito, para essa vez agora em 2024, foram aí mais de 20 mil votos de diferença. Que o senhor atribui essa resposta da população que acompanha o seu trabalho diariamente na Câmara Municipal? Eu acho que foram várias questões. Eu acho que posso destacar três principais, né? Primeiro, eu acho que a conjuntura ambiental, socioambiental geral do planeta, né? Todas aquelas pautas que a gente defende, sei lá, mais de 15 anos nos movimentos ambientais, nas universidades, depois de eleito, né, nesse mandato, que as pautas do combate à crise climática, à injustiça socioambiental, elas têm cada vez mais se centralizado na agenda política como um todo, né? As pessoas estão vendo o que aconteceu de enchentes no Rio Grande do Sul, os furacões que têm ocorrido na Flórida agora, né? É o Milton, a Helene, enfim. Tem visto as secas prolongadas na Amazônia, a maior seca do século, né? E essas pautas têm se imposto à sociedade e está todo mundo entendendo que tem algo muito errado acontecendo e que a gente precisa colocar isso no centro da agenda. Como a nossa bandeira é a bandeira da luta pelo meio ambiente, pela natureza, por uma sociedade com mais justiça socioambiental, acho que isso deu mais atenção também ao que a gente vinha defendendo. Outras duas questões, acho que uma é o trabalho que a gente fez nesses 4 anos, eu acho que a sociedade acompanhou, a gente conseguiu estar muito presente nas comunidades, nas redes sociais, dialogando com quem votou na gente e com quem não votou também. E o último ponto, acho que é a nossa campanha, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma campanha de muita capilaridade, chegando nas pessoas, chegando nas comunidades, nos diversos bairros da cidade, e isso fez com que as pessoas conhecessem o que a gente defende, né? Muito bacana. A gente vai falar exatamente sobre a sua atividade de campanha, foi um case aí nacional, né? Repercutiu nacionalmente. E eu queria falar, só para dar uma quebrada aqui na entrevista, aquela questão lá do trocadilho, né? Gabriel Economia, como é que foi aquilo ali? Foi um erro de digitação, rapaz? Aquilo dali foi a declaração do meu patrimônio, né? Todo candidato, quando ele vai se candidatar, ele tem que declarar seu patrimônio. E quando eu submeti o patrimônio corretíssimo para o TRE, exatamente o que a gente tinha, só que na transição entre o meu protocolo e o partido que envia para o TRE, Sim. houve um erro e eles juntaram o meu patrimônio com a data do documento. Então, colou tudo junto. Então, ficou o recurso mais o dia, o mês e o ano. E aí, somando isso, deu 181 bilhões de reais, né? E aí, isso foi para a internet, né? Sim. Apesar do TRE ter rapidamente corrigido, Sim. a gente, assim que descobriu, oficiou, pediu a correção, eles corrigiram, mas alguns veículos notificaram como se de fato tivesse esse patrimônio, né? E aí, a gente acabou levando na esportiva porque não dá para levar a sério esse valor, né? Realmente. E aí tem a questão do Gabriel Biologia, Gabriel Aguiar, como é que o eleitor está mais acostumado a tratar? Isso eu confesso que até para mim é um desafio, né? Eu nunca sei como é que eu me apresento mais, porque a minha vida toda foi Gabriel Aguiar, né? E aí, da última campanha para cá, a gente botou o Biologia. E, curiosamente, isso não foi nada planejado, né? Na verdade, eu criei meu Instagram bem depois do que a maioria das pessoas tinham criado. E todos os nomes que eu tentava no Instagram davam errado, já tinha alguém com esse nome. Aí eu resolvi botar lá Biologia de qualquer jeito e ficou.
E acabou que as pessoas me conheciam mais pelo Instagram do que ao vivo, né, na vida. E aí começaram a me chamar pelo nome do Instagram. Aí eu, já que tá todo mundo chamando, não vou ficar com 2 nomes, né? E aí botei o Biologia mesmo. E acabou que eu adotei, todo mundo adotou. Em alguns espaços eu me apresento como Gabriel Aguiar e outros Gabriel Biologia. Não tem vou dizer, uma confusão ali com a vice-prefeita eleita, né? Tem, pior que tem. Inclusive eu já recebi lá no meu gabinete, né, mensagem de aniversário para ela que acabou chegando para mim, que é a Gabriela Aguiar, né? Eu sou o Gabriel Aguiar, então isso aí acontece. Essa confusão. E na campanha, outra curiosidade, o meu número era 5055 Sim. e o dela era 55555. Então, Gabriel Aguiar e Gabriela Aguiar. Isso aí acho que vai ficar para sempre essa confusão mesmo. E agora tá todo mundo do mesmo grupo, né? Tá todo mundo... A gente apoiou, né, a eleição dela e do prefeito Evandro e estamos aí na luta aqui para tocar agora o barco, né? Falando de campanha, foram aí meses entre campanha e pré-campanha, sem a utilização de adesivos, de panfletos, de fato cumprindo na prática aquilo que o senhor vem defendendo na sua atuação política. E aí, como é que foi essa história aí de escrever, né, à mão ali o número naquela folha seca, que o senhor rodou aí nas entrevistas explicando de fato de onde tinha surgido essa ideia que vai muito de acordo com a sua atuação que o senhor defende? Perfeito. A gente sempre fala que a campanha de um candidato, ela vai dizer muito de como vai ser o mandato se ele for eleito, né? E pensando nisso, a gente sempre tentou fazer campanhas que, simbolicamente e na prática, representassem aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende para a cidade, para a sociedade. Então, desde a primeira campanha, nós não imprimimos panfletos, santinhos, mas nessa a gente conseguiu ir além, né? Nós não imprimimos nenhum papel, então nem adesivo, nem panfleto, nem santinho, folder, não imprimimos nada. E para levar a mensagem para a sociedade, a gente utilizou as folhinhas, né? As folhinhas é literalmente uma folha de árvore, a gente desidrata essa folha entre folhas de jornal. Quando ela desidrata, a gente escreve com a caneta o nome e o número. E aí entrega na rua, as pessoas têm aquela curiosidade, e lá tem o nosso arroba do Instagram. Então a pessoa vai lá, dá uma olhadinha, vai ver nossas propostas, o que a gente já fez, conhecer nossa história, e aí, se gostar, acabava votando. Então a gente conseguiu chegar nas pessoas com 0 impacto ambiental. Se a folhinha caísse no chão, não tem problema nenhum, porque é só uma folha, ela se desfaz. E um outro grande desafio que a gente teve foi aqueles adesivos de carro, né? Sim. Porque o adesivo de carro, ele é muito importante para uma campanha. Ele é como outdoor, ele circula aquela campanha. E a gente, como não ia usar papel, a gente teve a ideia, já do meio para o fim da campanha, de usar aquelas canetas que as pessoas escrevem no carro, vende-se, né? Sim. E o telefone, que é o giz líquido. E aí fizemos canetaços de carro, marcamos dias e fizemos algumas dezenas, acho que talvez até centenas de veículos passaram. Eu escrevi o nome e o número e circularam na cidade ao longo da campanha. Né? No Brasil, teve alguém que fez algo semelhante ao que o senhor emplacou nessa campanha? Eu acompanhei algumas iniciativas de outras candidaturas que foram nesse rumo, né? De não usar papel. A gente teve a Duda, né? Lá, acho que é do PDT, se eu não me engano, né? Acho que foi a mais votada, acho que de Minas Gerais, né? Ela também não usou papel. Já teve o Marquito também, o Djalma Nery, alguns outros candidatos aí fizeram cada um do seu jeito, né? A folhinha eu não sei se alguém fez, mas não usar papel alguns estavam fazendo. E eu espero que, acho que com essa notoriedade que apareceu, né? Nossa vontade, nossa inspiração é que outras candidaturas cada vez mais não utilizem tanto impacto ambiental nas campanhas. Né? O senhor percebeu que além de uma atividade de campanha, as pessoas recebiam aquilo ali como até um papel de tentativa de conscientização ambiental também? Acredito que sim. Às vezes eu até ia conversar com a pessoa e ela desinteressada, né? Ah, não, mais um político, eu não tenho esperança mais em vocês e tal. E às vezes quando a gente dava a folhinha, só em ver aquele material inesperado, né? As pessoas já chamavam atenção, o que é isso? Por que ele não usa papel? Aí eu explicava, não, é porque eu sou biólogo, sou mestre em ecologia, eu trabalho com o meio ambiente. A pessoa criava uma curiosidade, depois uma simpatia, aí depois ia conhecer, ver que o trabalho era sério, tinha conteúdo, né? E acabava mudando aquela falta de esperança com a política e via que era algo novo, diferente. E eu acho que assim a gente conseguiu tocar muitas pessoas. Falando agora mais da parte política, e algumas observações foram feitas à sua candidatura, nós estamos inseridos em uma cidade que tem muitos problemas ambientais a serem resolvidos, que são urgentes. E o prefeito da cidade chegou a mencionar o senhor como um vereador monotemático. Como que o senhor avalia essa declaração de Sarto?
Eu avalio de duas formas, né? Primeiro, com uma preocupação, porque eu acho que no momento que a gente está, né, na crise climática e ambiental que a gente está, com os profundos problemas socioambientais que envolvem todas as pautas, alguém achar que o tema ambiental é um monotema, né, é como se fosse uma caixinha, me preocupa como gestor, porque a gente espera uma visão integrada do gestor. Então, isso mostra uma certa falta de conhecimento do que é a pauta ambiental, né? E o segundo, um sentimento positivo de quase que um reconhecimento, né? Porque em todos os debates, o único vereador citado, né, foi eu por conta dessa questão. E se o prefeito atual, né, reconhece que a gente toca nesse tema insistentemente, ao ponto de chamar monotemático, é porque, de fato, a gente tem entregado, né, a gente tem trabalhado, a gente tem entregue trabalho nessa pauta, né? Então, a gente levou na esportiva também, né, e a partir daí debatemos o que é essa titulação de ser monotemático, né? Nós temos aqui a agência de fiscalização aqui em Fortaleza, que vez ou outra está tendo aquela divergência ali com a CAGES, a Autuana. A CAGES também tem, inclusive em abril desse ano, teve aquela questão do extravasamento irregular na beira-mar. Como é que o senhor visualiza essas questões e agora com a proximidade com o Evandro Leitão para tentar resolver essas questões aqui na capital? Esse é um problema muito grave, né? Muito grave mesmo. Ele afeta a sociedade em vários níveis e a natureza também, que são centenas, no mínimo 300, mas é muito mais do que isso, conexões clandestinas de esgoto na rede de drenagem de água da chuva da prefeitura, né? Então, são imóveis que ilegalmente furam a rede de drenagem e colocam o seu efluente de esgoto ali. A nossa rede de saneamento aqui na cidade de Fortaleza, ela em tese, deveria ser completamente segregada, ou seja, o esgoto não toca na drenagem de água da chuva. Só que essas conexões fazem com que isso não aconteça. Resultado, a rede de drenagem da chuva, ela não tem tratamento algum, porque em tese é água limpa, ela só vai para o oceano. Quando você faz essa ligação clandestina, o esgoto vai para o oceano in natura, né? Sem tratamento. Isso é muito grave e tem ocorrido como regra, na verdade, aqui em Fortaleza. E aí tem duas responsabilidades, né? Se esse problema for por falta de saneamento básico, né, ou seja, áreas da cidade que ainda não têm a rede de esgotamento sanitário, aí é uma responsabilidade do Estado corrigir, ou seja, a CAGES tem que universalizar o saneamento, garantindo o direito à conexão com a rede pública de esgoto. Mas se isso ocorre em áreas que tem o saneamento básico, como é o caso da faixa de praia, ali, Beira-Mar, Praia de Iracema, Praia do Futuro, Maceió, né, ali, aí então a gente está lidando com pessoas que têm poder aquisitivo, que estão conectadas com a rede de saneamento básico e que criminosamente escolheram o caminho da ilegalidade, né? Então aí quem tem que atuar é a Prefeitura de Fortaleza com a AGFIS, fiscalizando a rede de drenagem, multando, autuando e fechando essas conexões clandestinas. Hoje, quando nós observamos algumas figuras políticas que têm esse rol de capacidade de inteligência e de vivência em algumas determinadas áreas, nós observamos que alguns prefeitos acabam absorvendo para outras partes da gestão, né? Por exemplo, nós temos hoje Jade Romero, que é vice-governador do estado, secretária das Mulheres. Comenta-se nos bastidores da possibilidade de Gabriela Aguiar assumir a Secretaria de Saúde. Será que pinta um convite para o senhor, quem sabe, assumir uma Secretaria Ambiental? Bom, não foi feito nenhum diálogo, né, nesse sentido, assim, e eu deixei bem claro também, quando conversei com o Evandro, eu declarei o nosso apoio por um alinhamento programático, né? Então, falei, Evandro, não discutiremos cargos, posições, não há qualquer demanda nesse sentido por parte do nosso partido, né, do PSOL. Sim. E, na verdade, eu falei lá, inclusive, reforço aqui, eu sou, inclusive, pessoalmente contrário do PSOL ocupar qualquer cargo na gestão do Evandro, né? A gente vai estar, sem dúvida, defendendo contra-ataques da extrema-direita, contra-ataques mais reacionários, né, dessa direita radical. A gente vai estar levantando nossas bandeiras e com um diálogo sempre propositivo com essa gestão, mas não defendo de forma alguma que a gente, né, pessoas do PSOL, ocupemos cargos nessa gestão, porque isso garante uma autonomia, uma independência, que é muito importante para a gente, que a gente não tem dúvida que quem vota no PSOL vota pelas pautas, né? Quem vota no PSOL, nos nossos parlamentares, figuras públicas, vota porque acredita que aquelas pessoas vão ter uma independência e autonomia e vão estar sempre do lado do que considera correto, né? Então, acho importante o PSOL estar em um diálogo constante com esse governo, positivo, propositivo, mas não ocupar cargos públicos, né?
Entendo. Um secretário de meio ambiente em Fortaleza consegue atuar bem? Tem muita demanda para poder resolver? Tem muito trabalho para poder executar? Com toda certeza. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando eu conversei com o Evandro e ele falou que tinha alinhamento na leitura de que deveríamos ter uma secretaria exclusiva para o meio ambiente. Fortaleza já teve isso no passado, né? E depois foi fundida a Secretaria de Urbanismo com a Secretaria de Meio Ambiente e fez a SEUMA. Na minha visão, uma péssima ideia, né? Quando essas forças se juntam, o que geralmente ocorre é a obliteração do lado mais fraco, né? E quando a gente bota na mesa os interesses econômicos da especulação imobiliária, das grandes empresas e dos grandes empresários, né? A gente sempre tem o interesse de preservar ficando em segundo plano. No caso da SEUMA, a gente viu isso ao longo de todos esses anos, primeiro com a secretária Águida Muniz e depois com a secretária Luciana Lobo. O debate ambiental se tornava apenas um detalhe ali, às vezes até uma maquiagem de plantar mudas, né? Só isso, né? Então, as unidades de conservação sempre ficaram abandonadas, nossos rios, riachos, lagoas, nascentes, praias sempre ficaram abandonados, nossas últimas áreas verdes, florestas, manguezais, dunas, sempre ficou de lado, porque não tinha ninguém preocupado com isso e não tinha ninguém a ser cobrado diretamente por isso, né? Então, a gente vai ter isso agora. Isso foi uma proposta de campanha do Evandro apresentada nos debates e numa videochamada que eu fiz com ele também, ele falou e repetiu esse compromisso. Então a gente está com grande expectativa nessa secretaria para que tenha uma secretária ou um secretário técnico comprometido, que entenda da pauta ambiental de fato e que tenha o respaldo, seja reconhecido pelos movimentos socioambientais também como alguém sério de confiança para tratar dessa pauta que é tão delicada e tão importante para a cidade. No dia que for anunciado o titular dessa parte, iremos conversar com o senhor Estarei à disposição. para sabermos aí a sua análise sobre o nome escolhido. Ansioso por isso. Falando sobre trabalhos na Câmara Municipal, como é que deve ser o posicionamento do PSOL com o diálogo, né, com o próximo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão? Então, a Câmara, nesse momento, ela está de cabeça para baixo, né? Assim, a gente teve uma eleição no limite, né? No famoso tira-teima, né? Ali, o Evandro ganhou, pulamos uma fogueira importante, foi uma vitória muito expressiva no sentido de que as pessoas foram à rua, né? Acho que principalmente nos últimos 15 dias, as pessoas viram a ameaça do campo bolsonarista tomar a prefeitura e todo mundo, como pôde, foi para as ruas, né? Eu me dediquei bastante a isso também. E conseguiu, com muito suor, com muita luta, virar esse jogo e o Evandro passar, né, o André. Então, foi uma vitória a ser muito comemorada, né? Agora, isso fez com que movimentações improváveis ocorressem, né? Inclusive algumas que a gente lamentou profundamente, como o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, não ele como um todo, mas suas figuras públicas importantes, vereadores eleitos, se colocaram a favor do bolsonarismo, né? Fizeram lá o 22, se engajaram na campanha, como o ex-prefeito Roberto Cláudio também, Ciro Gomes, enfim, lá no finalzinho o Sarto também entrou. Então isso me surpreendeu negativamente e fez com que a gente tivesse uma decepção ideológica com o PDT. Agora, o que nós vimos recentemente é que esses mesmos já apagaram as fotos com o André, né? Então estão num diálogo ali na Câmara. Então, para mim, que estou lá diariamente, ainda está muito incerto de como ficará a configuração das forças para a próxima legislatura, né? Já que a gente falou também no decorrer dessa entrevista sobre pauta ambiental, uma das promessas de Evandro Leitão é acabar com a taxa do lixo. O que o senhor pensa sobre esse assunto? Eu sou completamente favorável a acabar com a taxa do lixo. Eu sempre destaquei que essa taxa foi um grande desperdício de oportunidade. Poderia-se ter pensado uma solução inteligente para o problema da falta de saneamento básico no que tange os resíduos sólidos, né? Uma taxa, se ela tivesse sido bem pensada, ela poderia criar um mercado, criar uma economia do resíduo ou economia do lixo, né? Ou seja, olha, todo mundo vai pagar essa taxa. Mas se você separar o seu resíduo, você vai ter um abatimento. Se você fizer uma parceria com uma associação, uma empresa, uma cooperativa de catadores e levar tudo para reciclagem, você vai ter um abatimento generoso. Se você compostar o seu resíduo orgânico, reduz mais da metade do seu resíduo, vai ter outro abatimento. Se você for uma casa ou um condomínio lixo zero, né, que recicla, que composta, que direciona o resíduo perigoso para o local certo e tal, você não paga a taxa, né? Isso estimularia, seria um ganha-ganha. Isso estimularia as pessoas, as famílias, os condomínios, os conjuntos habitacionais
a direcionarem corretamente o resíduo, porque ninguém quer pagar taxa. Exato. Isso estimularia o mercado de associações, cooperativas, catadores, empresas que iam entrar nesse mercado de gerir o resíduo com benefícios dessa taxa. E também quem não tivesse nem aí, olha, eu não quero saber de resíduo, eu não vou reciclar, eu não vou compostar, eu não vou fazer nada com o catador, pois pague a taxa para melhorar para os outros que estão fazendo, né? Então, seria uma oportunidade muito grande. Eu falei isso incansavelmente no plenário, falei com o vice-prefeito, falei com o prefeito, tudo que eu pude. Foi ignorado. E foi feita uma taxa com o único, exclusivo objetivo de arrecadar, e não para o resíduo. O orçamento público para a gestão de resíduos sólidos em Fortaleza é idêntico com e sem a taxa. Não aumentou R$1 do que a prefeitura tem para gastar com a limpeza urbana com a aprovação dessa taxa. Então ela não ajuda em nada, ela onera o cidadão e ela só serve para fazer fundo para a prefeitura, para o que ela bem quiser, com exceção de resíduos sólidos, né? Então, para mim tem que acabar essa taxa e tem que aí sim criar o mercado e fazer acontecer a política de resíduos sólidos que não existe hoje, nem 3% do resíduo é reciclado, né? Fortaleza está mais limpa depois da implementação da taxa? Não mudou absolutamente nada, né? Talvez esteja até mais suja, especialmente nesse final de gestão, infelizmente. Até os garis, né? Até a empresa de limpeza urbana está saindo das ruas e vai ficar bem crítico aí nas próximas semanas. Sua atuação na Câmara Municipal agora, com essa expressiva votação, mais de 30 mil votos, né? Teve um crescimento em relação à primeira. Dá mais responsabilidade? Como é que vai ser aí a sua postura no próximo mandato, as prioridades da sua atividade parlamentar? Você foi na palavra perfeita, né? Responsabilidade. Isso aí, a gente sempre tratou com muita seriedade cada voto, mas quando a gente consegue uma notoriedade, né, de uma votação tão expressiva, isso aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Porque a gente se torna uma figura ainda mais importante no debate público, mostra que a sociedade está levando muito mais a sério a pauta socioambiental e os olhos ficam mais virados para o que a gente vai defender, propor. Então, isso coloca um peso muito maior em cada palavra que a gente diz e aumenta bastante, consideravelmente, essa responsabilidade, sem sombra de dúvida, né? Falando sobre a campanha mais especificamente, nós observamos que teve uma postura partidária ali do pessoal em apoiar Evandro Leitão, mas dava para perceber que para algumas figuras tinha mais a questão pessoal também, com aquilo que você mais identificava. Na sua avaliação, o que é que André Fernandes representava para Fortaleza para que você não pudesse apoiá-lo? Uma ameaça, né? Uma ameaça muito grande, da gente virar uma chave perigosa para os rumos da nossa cidade. A agenda bolsonarista, que ele copia e cola, por mais que ele tenha tirado a bandeira do Brasil da campanha, por mais que ele tenha tirado o Bolsonaro do material de campanha, por mais que ele tenha impedido o Bolsonaro de participar dos seus comícios, ele é copiado e colado a agenda bolsonarista. É a agenda mais antiambiental que esse país já viu. É a única agenda, eu acho, que explicitamente se coloca contra o meio ambiente, explicitamente se coloca em defesa da destruição da natureza, explicitamente se coloca contra indígenas, contra a população negra, contra mulheres, né? Então, é o projeto mais preocupante que poderia ter disputando uma prefeitura. Inclusive, nunca me furtei a dizer que quem estivesse do outro lado, a gente iria apoiar, né? Então, se o Sarto tivesse ido para o segundo turno, apoiaríamos, né, outras candidaturas, porque não havia pior projeto ali do que o do André Fernandes. E muita gente abriu o olho para isso ao longo da campanha, percebeu, né, e se juntou. Da minha perspectiva pessoal, a minha luta desde a adolescência é a luta pela natureza, é a luta pela nossa casa comum, e não houve ameaça maior do que o André Fernandes para essa pauta aqui na nossa cidade. O que é que se entende, né, sobre essa questão de ter sido uma disputa bem acirrada, né, diferença de pouco mais de 10 mil votos? Qual o recado que a população de Fortaleza passou com esse resultado? É um grande recado que a gente precisa ter muito ouvido para escutar, né? Essa vitória muito suada e muito acirrada acende um alerta vermelho para todo mundo que está preocupado, né, com o futuro da cidade, com um campo mais democrático, com um campo progressista que busque a prosperidade da nossa cidade, respeitando as pessoas e respeitando o meio ambiente. Esse alerta ele se dá porque as urnas revelam a posição da população. Então, se comunidades, localidades, bairros importantes da cidade não estão conseguindo compreender
a seriedade, né, dessa ameaça é porque nós, enquanto campo progressista, popular, que defendemos o combate à desigualdade e à destruição da natureza, não conseguimos chegar como deveríamos. É importante a gente fazer uma autocrítica e tentar entender o que do nosso discurso, da nossa fala, da nossa forma de trabalhar faltou para a população não abrir essa margem de voto para dar uma votação segura, né, e bem maior para tirar da cidade essa ameaça bolsonarista. Então, eu acho que a gente vai tem muito a aprender com esse resultado e temos muito a corrigir, melhorar e mudar, transformar, atualizar da nossa comunicação e do nosso trabalho. Pelo que o senhor acompanhou, pela sua opção, o que o fortalezense pode esperar de Evandro Leitão como próximo prefeito da capital? A nossa principal expectativa, e foi justamente quando eu tive com ele dialogando, foi nosso único pedido, né? Portas abertas da sua gestão para os movimentos ambientais, para as comunidades organizadas e para a população ser ouvida diretamente. Então, a nossa maior expectativa é essa, isso foi um compromisso explícito do Evandro, né? Disse, esse é um compromisso que eu vou honrar, esse é um compromisso que a gente vai entregar, né, de ter uma gestão portas abertas, uma gestão de fácil acesso, fácil comunicação. Então a gente tem uma grande expectativa nesse sentido para que isso se faz com estrutura pública, né, isso se faz com equipe capacitada, treinada e uma via, como eu posso dizer, uma via dentro do organograma da gestão, essa via tem que estar bem estabelecida. A sociedade tem que saber quem procurar, como procurar, e essas portas têm que ser de fácil acesso, né? Então, a minha expectativa é de uma gestão participativa, acessível, aberta e aberta à escuta, né? E uma escuta ativa, né? Muitas gestões escutam a sociedade, né? Tem espaços para a sociedade falar, mas a escuta ativa é aquilo que for dito se tornar política pública, se tornar medida concreta, se tornar alteração de caminhos, de projetos, né? Então, essa é a expectativa que a gente tem, é isso que a gente quer que aconteça e eu também vou estar dedicado a isso, né? Só falando mais um pouquinho sobre a campanha, a gente conversava com um especialista político aqui, ele falava o seguinte, olha, André Fernandes ele tentou esconder o Bolsonaro, mas não escondeu o bolsonarismo. E isso foi refletido em algumas figuras que estavam em torno do apoio. Sim. E aí, na última semana, episódios bem marcantes foi a questão do inspetor Alberto. Como é que você avalia aquelas questões ali de ameaça da Evandro Leitão, aquele episódio com um porquinho? Aquilo é uma situação trágica. Eu acho aquelas imagens trágicas, né? O inspetor Alberto, por ter maior visibilidade, levou aquilo à tona, mas eu já vinha denunciando ao longo do segundo turno várias figuras bolsonaristas de apoio e de primeiro escalão do André Fernandes fazendo esse tipo de chacota. O próprio André Fernandes criou um jingle, né? Que o refrão do jingle era que iria assar o leitão na churrasqueira, né? Fazendo uma clara associação, que é explícita, né? Entre o corpo do leitão ser assado na churrasqueira, o animal, e o corpo do seu oponente também ser assado no sentido figurado, de ser derrotado na campanha. O bolsonarismo ele é difícil de ser escondido porque ele é escrachado, né? Ele é caricato, né? Então as figuras aparecem. A Carla Zambelli do Bolsonaro, naquele último dia de campanha, apontando uma arma para um homem negro, foi o inspetor Alberto agora do André Fernandes, no último dia divulgando um vídeo em que torturava ali um porco, fingindo que aquele porco era o seu oponente político, né? Com o adesivo do 22, o porco gritando, ele arrastando pela orelha e depois fazendo uma contenção militar no porco, né? Que é um joelho no pescoço, o outro no quadril. Inclusive a mesma contenção que já tirou a vida de George Floyd e tantas outras pessoas. Então aquilo chamou a atenção. Eu tenho certeza que pessoas que iriam votar no André ou pessoas que estavam em dúvida, né? Eu ouvi muitos depoimentos de pessoas que estavam em dúvida, viram aquele vídeo e não quiseram mais fazer parte daquela cena, né? Apoiar aquilo. Então optaram pelo nulo ou optaram pelo Evandro, né? Então sem dúvida o inspetor e outros também foram quadros que não conseguiram esconder o bolsonarismo e chocaram a sociedade com imagens que ninguém gosta daquilo, né? Você acredita que depois dessa votação que André Fernandes teve, mesmo tendo ficado em segundo lugar, há um fortalecimento das pautas de direita aqui em Fortaleza, de figuras de direita que defendem alguns posicionamentos? Eu não sei se um fortalecimento, né? Porque a gente já vê um fortalecimento, no geral, da política de comunicação direta pelas redes sociais, né?
isso já estava acontecendo, né? Essas figuras já se comunicavam muito bem pelas redes sociais, né? Eu não acho que teve uma ascensão de destaque agora, né? O que houve foi um confronto entre aqueles e aquelas que já faziam muito bem esse trabalho, né? Que já estavam na arena política digital e aqueles que tentaram correr atrás do prejuízo, né? Eu acho que a candidatura do Evandro e várias outras figuras tentaram se inserir nesse meio com alguma dificuldade, né? Não é fácil para quem não está acostumado com o tipo de comunicação das redes sociais, você conseguir disputar esse cenário, essa arena, né? É uma arena política que tem um lado que a gente lamenta e tem um lado que a gente tem que enfrentar, né? O lado que a gente lamenta é porque as redes sociais, a grande tendência é de superficialização do debate político. Vídeos de 1 minuto, de 30 segundos, muito entretenimento e muita forma e menos conteúdo, né? Menos texto e mais forma, é a irreverência, é a atuação, é a dancinha do TikTok. Então, isso daí tira muita possibilidade de um debate mais profundo das políticas públicas, dos desafios sociais que a gente está enfrentando e coloca tudo mais no campo do entretenimento, né? Então, quem não está acostumado com isso sofre e lamenta, né? Porque a política se superficializa e vira uma política de show, uma política de TikTok, de dancinha e menos de política pública e de debate sério e franco sobre a cidade, né? Mas, por outro lado, a gente não pode, por causa disso, virar as costas e dizer não vou participar, estou fora, porque é o que está posto. A sociedade baliza sua opinião política hoje por conta das redes sociais. Então, foi esse o grande desafio. Eu acho que esse resultado mostra, mais uma vez, que a gente precisa encarar com seriedade essa arena política das redes sociais. A gente conversou aqui com o Renato Rosendo, ele falou que era muito adepto a esse tipo de conversa, né? Esse tipo de entrevista, porque você conseguia formular mais o raciocínio, apresentar a questão da proposta com mais clareza, e que hoje estava muito nessa questão do lacrar para a rede social, como o senhor falou, a questão do corte que vai viralizar e tudo mais. Como é que a gente conscientiza a população que, de fato, no momento político, é a profundidade que vai dar mais essa consciência na hora de você acertar uma escolha? Esse é um grande desafio, né? E das maiores preocupações nisso tudo é a questão do engajamento como legitimador da fala, né? Então, hoje, você pegar a imprensa, você pegar espaços como esse, de entrevista, de conversa mais longa, vai envolver pessoas que estudaram para fazer isso, que estudaram jornalismo, que estudaram comunicação, que sabem checar se algo é verdade ou é mentira, que vão ter uma responsabilidade sobre o que está sendo dito e veiculado, enquanto que no Instagram não. Cada um fala o que quer, se for divertido, vão curtir. Então, de fato, é uma preocupação, porque quem tiver mais seguidores, mais engajamento, vai ter mais fé pública do que está falando, né? Então, isso é preocupante, porque o entretenimento cativa mais do que o conteúdo, né? E eu concordo com o Renato da frustração, né? Agora a gente precisa, apesar disso, encarar com seriedade e disputar esses espaços. Disputar o TikTok, disputar o Kawaii, disputar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram. A gente tem que encarar isso com muita seriedade, né? Porque é uma arena política posta, a gente vai ter que entender como se mover nela para conseguir dialogar com o povo, que o povo também está lá, né? Jovem como o senhor, vocês consideram uma liderança que está inserida à vontade nesse meio, conversando com esse público que está voltado para essas mídias? Me considerar à vontade, mas eu tenho também minhas dificuldades, né? Assim, eu me comunico pelas redes sociais muito antes de pensar em ser vereador. Já tive canal no YouTube, eu tinha canal de ciência no YouTube, eu tinha um canal de zoologia no YouTube, falava sobre animais e tal. Então, eu sempre gostei desse meio, mas era como divulgador científico, né? Não era nada político, não era nada pensando em eleições nem nada assim. Então, eu já entendi essa importância, né? Até que depois, com alguns amigos, a gente criou um canal de política no YouTube, né? Hoje nem utilizamos mais, mas já foi nessa ideia de tentar fazer frente a esse avanço da extrema-direita, uma direita mais radicalizada, mais reacionária, que nadava de braçada, ainda nada, mas agora tem alguma resistência nesses espaços, né? Então eu me sinto à vontade, mas talvez não tanto quanto aqueles que já estão há um bom tempo nesse espaço, né? Você acredita que os partidos de esquerda precisam pensar um pouco mais, levantar lideranças jovens para poder ocupar esses espaços de forma mais efetiva? Porque, como o senhor bem observou, viu-se aí uma clara dificuldade em tentar ocupar agora de última hora, né? Para poder combater, talvez, um grupo que estivesse mais à vontade nesses meios. Sem sombra de dúvida. Se você observar a extrema-direita, ela está investindo muito em figuras jovens, principalmente mulheres,
e que tenham muito destaque e habilidade nas redes sociais. O bolsonarismo, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo, ele enfrenta forte rejeição das mulheres. A dona de casa, a feirante, a mãe de família, ela não gosta do discurso da violência, ela não gosta do discurso das armas, né? Ela não gosta dessa estética hipermasculina, violenta, autoritária, agressiva que a gente vê que é a regra no bolsonarismo, né? Então, eles estão investindo agora em jovens mulheres, né, para ocuparem esses espaços, para dialogarem com esse público e mudarem um pouco a estética do bolsonarismo. Isso é a agenda do dia na formação de lideranças jovens dessa galera. Então, a gente tem que estar muito atento. A esquerda sempre foi acostumada a dialogar com o trabalhador, faz isso como vocação de vida, né? Mas agora a gente está num novo momento. Agora, o chão da fábrica, né? o campo rural, ele abre espaço para outros modais de trabalho, é a uberização, é o trabalho digital, é o home office, são pessoas que não estão sindicalizadas, não estão organizadas em coletivos, trabalham no freelance, trabalham na escala 6x1, não tem nem tempo de se organizar. Então, essas pessoas conseguem ser acessadas pelas redes sociais, né? A gente tem um exemplo, para mim, que se destaca internacionalmente, que é o Rick Azevedo, né? O Rick Azevedo é o fundador do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Ele é um cara que sofria depressão, sofria crises profundas porque estava trabalhando como caixa na escala 6x1, desabafou no TikTok sobre isso, conseguiu milhões de seguidores, fez um abaixo-assinado para lutar contra a escala 6x1, já está chegando a 1,5 milhão de assinaturas, foi eleito agora o vereador mais votado do Rio de Janeiro e conseguiu fazer um projeto já no Congresso Nacional com a deputada Erika Hilton para retirar da CLT a possibilidade da escala 6x1. Então, ele teve uma ascensão meteórica em um período de 1 ano, né, de desconhecido até vereador mais votado do Rio de Janeiro, com muito compromisso com a pauta do trabalhador. Ele mobilizou mais de 1 milhão de trabalhadores digitalmente. Então, a gente tem muito a aprender com figuras como essa, né, porque é uma nova perspectiva e realidade para a esquerda brasileira. É diferente da luta que a gente está acostumado, sindical, né, a luta de base, que vem a partir dos espaços de trabalho. Ela é difusa, ela é digital, e mesmo assim é uma luta, e a gente tem que aprender muito com ela. Em 2022, o senhor se candidatou a deputado federal, mais de 47 mil votos, expressiva também, né? Sim. Muito bacana. O senhor lembra qual foi o município que o senhor recebeu o maior número de votos? Foi aqui mesmo. Fora Fortaleza? Eu acredito que tenha sido Caucaia. Mas a região metropolitana a gente teve voto nela toda, né? O Fortaleza a gente teve 29 mil votos, né? Inclusive a gente ficou muito feliz porque a gente pensava, ou se pelo menos metade aí desses 29 mil que votou para deputado votar para vereador, a gente consegue 15 mil votos, uma votação muito boa. E conseguimos agora, na candidatura de vereador, bater a votação de deputado. Então, fiquei muito feliz. Né? Tava na margem? Não, superou. Não. Superou. A gente colocou como objetivo máximo, assim, seria para comemorar muito, seria 25 mil votos, né, assim. O 25 mil seria um número gigantesco, né, e conseguimos bater 30 mil, né, então, passar de 30 mil, então a gente ficou muito feliz mesmo, assim. O peso das eleições de Fortaleza e o peso de votações expressivas, como foi a do senhor nas eleições de 26? É bem importante, né? As eleições de deputados, né? Federal, estadual, governador, tudo isso. O resultado das eleições de agora vão dizer muito de como vão se costurar, se desenhar as chapas de 2026, né? Então, sem dúvida, aumenta bastante o nosso peso e responsabilidade também, não só com o nosso próprio projeto, mas responsabilidade com o partido como um todo, né? Coloca a gente numa posição central e responsabilidade de articulação política, de diálogo. O pessoal tem grandes figuras públicas, né, que não foram eleitas dessa vez, mas que sempre tem grandes votações e que a gente deve a elas a nossa eleição, a gente deve a elas a eleição da Adriana Jerônimo, que foi reconduzida agora para a Câmara, uma vitória belíssima, uma votação muito expressiva, porque sem esses votos desses outros, a gente também não conseguiria o quociente eleitoral, né? Então, nós somos muito gratos a cada figura pública do PSOL e que sempre estão nessa luta e a gente espera vê-las eleitas, né? Eleitas nas próximas campanhas, inclusive 2026. Vereador, daqui a pouco a gente tem uma pergunta que vem aí do interior do Ceará, que está todo mundo esperando também esse momento, sobre a sua visão de toda a cidade. Nós temos uma população mais consciente sobre essas questões ambientais, precisa avançar um pouco mais.
Acredito, eu espero não estar sendo esperançoso demais, mas eu acho que temos fatos que apontam para isso, que a sociedade está mais consciente, está mais sensibilizada e está mais crítica sobre as questões ambientais, né? A gente sempre fala que a crise climática e a consciência dela vai chegar por bem ou por mal, né? A gente sempre torce e espera que seja por bem, pela educação, pela sensibilização, pelo acesso à informação, né? Pelo trabalho de educação ambiental dos movimentos sociais, das escolas, mas ela tem chegado por mal, infelizmente, né? Dada a completa inação de quem está no poder, dada a completa incapacidade de respostas concretas dos diversos governos, mundo afora que a gente tem visto, o avanço galopante da crise climática está batendo com muita força na sociedade, né? Só que vai bater naqueles menos responsáveis, né? Os alagamentos, as ondas de calor, as enchentes, as estiagens, né? Os deslizamentos de terra, as destruições de moradia vão bater principalmente nas maiorias sociais que são os que menos poluem, né? Então, e é a população marginalizada, a população das periferias, mas a gente tem visto, né? A sociedade tem visto o que está ocorrendo. Então, por mal, infelizmente, o debate ambiental tem crescido, né, como eu falei no começo da nossa conversa. E hoje, acho inclusive que a nossa votação é uma expressão disso, né? A sociedade votou muito mais preocupado com o meio ambiente nessa eleição do que na passada, já que eram pouquíssimas candidaturas que tinham essa bandeira. E a gente se enche de esperança mais uma vez, porque uma votação com essa expressividade, até para os outros candidatos das próximas eleições, eles vão ver que a pauta ambiental é uma pauta de interesse prioritário de Fortaleza e, quem sabe, direcionem mais seus programas, suas propostas, seu debate, até estudem mais, se aprofundem mais no tema ambiental. A gente tem essa expectativa, só não temos tempo, né? A gente tem que fazer mudanças drásticas para ontem nas emissões aqui da nossa cidade. E por falar em não temos tempo, aí vai a pergunta, né, que o pessoal lá dos Sertões de Crateús pediu para a gente fazer. Sim. Sobre uma pauta que anima um certo público do ponto de vista da economia, mas preocupa muito do ponto de vista ambiental. Como é que o senhor analisa a questão da exploração da usina de Itatiaia lá em Santa Quitéria? Bom, eu sou completamente contrário a esse projeto, inclusive coloco com muita firmeza que a maior ameaça ambiental que existe hoje no estado do Ceará é esse projeto, né? A gente tem a maior jazida de urânio do Brasil, lá em Itatiaia, né, lá em Santa Quitéria. A gente tem o interesse ávido que já se arrasta por décadas de furar essa usina e, como a população de Santa Quitéria fala, acordar esse dragão, né? Existe até já dentro da mitologia das comunidades de Santa Quitéria que há naquela montanha um dragão adormecido que é a referência ao urânio, né? Santa Quitéria já sofre com os efeitos da radiação só com a prospecção que as indústrias Galvani fizeram, né, e a Agência Nuclear Brasileira. Só com os furos que eles fizeram, bolsões, não só de urânio, mas de radônio e tantos outros elementos radioativos já saíram daquele espaço e já contaminaram, já levaram a óbito várias pessoas lá em Santa Quitéria. Temos farto registro, eu fui lá pessoalmente, fiz um documentário, levei um medidor de radiação ionizante, testei a radiação nos diversos locais e a radiação batia 25 vezes mais do que o que a gente vê normalmente. Então, bastante intenso. E, dados recentes agora, as pesquisas mostraram uma concentração de urânio nas águas de Santa Quitéria, na localidade de Trapiá, 7 vezes maior do que o máximo legal permitido, né? Então, já está numa situação crítica. O urânio emite radiações alfa, beta, né, partículas que interferem no DNA da gente e dos outros animais e plantas e criam mutações, e essas mutações causam cânceres e vários outros problemas. Então, nós não podemos aceitar que no nosso estado, que tem um potencial imenso de energia solar, imenso de energia eólica, a gente vá furar o chão, acordar esse dragão e começar a minerar, né, e pulverizar esse material extremamente radioativo que é o urânio, né? Isso é completamente contra-desenvolvimento, isso não é nada de desenvolvimento, isso é um contra-desenvolvimento, uma precarização da vida, da natureza do local e, mais uma vez, rifar o território brasileiro em troca de algumas migalhas da Europa, né? Vereador, o papo está muito bom, queria agradecer a sua presença, mas antes das nossas considerações, os seus próximos passos na política, né? Em 2022, o senhor tentou ali uma vaga na Câmara Federal.
como é que a população, principalmente seus apoiadores que votaram no senhor, podem esperar os seus próximos passos na política aqui do nosso estado? Bom, nós estamos num momento muito importante para a gente agora de encerrar o mandato e iniciar um novo, né? Então, cada voto desses mais de 30 mil fortalezenses que votaram na gente, eles votaram porque querem ver a gente atuando com firmeza, né, com retidão, com dedicação, com entusiasmo na Câmara Municipal. Então, a gente vai se dedicar bastante agora a planejar o novo mandato, organizar trabalho, equipe, fluxos, prioridade, programa. Nós temos 5 eixos de trabalho, quase 300 propostas que temos que cumprir no mandato que vem. Então a gente vai estar agarrado nessas pautas e trabalhando muito nesse sentido. 2026 está bem aí, né? Então certamente teremos grandes missões nesse próximo pleito. Ainda temos que conversar, debater politicamente qual vai ser a nossa posição daqui a 2 anos, mas sem dúvida estamos com 200% de força agora nesses 4 anos, nesse próximo mandato, que começará no dia 1º de janeiro. Perfeitamente. Gabriel Biologia, Gabriel Aguiar, como queiram, foi o nosso entrevistado aqui no Destaque ANC. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro. A gente sempre vai estar aqui de portas abertas para receber o senhor. Eu queria que você aproveitasse esse momento final aqui do nosso quadro para passar o seu recado para quem está nos acompanhando. Obrigado, e eu que agradeço o convite aqui da ANC, vou sempre estar presente quando conversarem, quando chamarem, e queria reforçar o que a gente falou na campanha inteira, né? A nossa luta é a luta para resolver o problema do fim do mundo e o problema do fim do mês. A gente precisa conseguir enfrentar a crise climática, dar soluções concretas para reduzir as emissões, reduzir o desmatamento, reduzir a falta de saneamento básico, ao mesmo tempo lutar por melhorias sociais para as maiorias sociais aqui da nossa cidade. Então, o desafio é esse. O meio ambiente é uma pauta social também, né? Por isso a gente defende o ambientalismo popular e defende que a população esteja na linha de frente dessa luta ambiental, porque a bandeira é uma só, a nossa casa comum é uma só, e a gente vai seguir com muito entusiasmo agora nessa luta pela Fortaleza Justa, pela Fortaleza Verde. E com esse recado, nós encerramos mais um episódio do Destaque ANC, agradecendo a companhia de quem esteve até aqui. Você já sabe, Rede ANC, se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.